contextualizada, né, na Primeira e Segunda Guerra para a gente entender a ordem geopolítica internacional, né? Parece que nunca foi tão organizado. Parece que até eu que fui lá para o Afeganistão fazer os atentados, né, para a matéria encaixar certinho no que está acontecendo. Mas não fiz nada disso, tá, gente? É apenas destino. Nós estudamos, né, até agora, o contexto das técnicas, né? Como as técnicas, de uma linha geral, servem para a gente compreender os arranjos históricos e organizacionais dos países e como esse contexto técnico, tecnológico, esse domínio, vai posicionar ele em termos regionais, mundiais e locais, né? Vai colocar o país em um determinado grau de negociação no mundo. Um país com arranjo técnico mais contemporâneo, né? Ou seja, que está em diálogo com as tecnologias sempre inovadoras, ele tem essa característica desdobrada para todos os setores sociais, assim como o país mediano vai ter isso, assim como as dificuldades de não dominar totalmente as técnicas. Mas não é só isso, né? A gente não pode falar que a técnica consegue explicar tudo, né? Porque a produção do espaço se dá pela mediação das técnicas e ação humana, né? Fixos e fluxos, né? O fixo, né? Ou seja, né, as coisas materiais que a gente tem sobre o espaço geográfico nada mais são do que a materialização das técnicas. Quando a gente olha um blindado, né, que mata, esporra, aqueles bagulho louco. O blindado ele é uma materialização das técnicas, né? Ele é fruto de desenvolvimento de materiais, né, de aço melhor, de uma bala melhor, assim por diante. Então, quando o objeto ganha materialidade, ele é a materialização das técnicas, ele representa um período. A gente olha um objeto e sabe mais ou menos a que período, a que tempo ele pertence, porque as técnicas têm esse papel de dar noção de tempo, né? Embora hoje as pessoas comprem coisas retrô, né? Tipo, uma geladeira nova que parece velha, um carro novo que parece velho, umas coisas assim, mas embora isso nos engane, né, à primeira vista, em linhas gerais, as técnicas elas têm esse tempo. Elas traduzem um contexto histórico, elas traduzem um contexto social. Essas técnicas, né, que configuraram a nossa história, nosso país, os nossos países, diferentes países, no seu jeito de ser, no seu jeito de ficar, são mediados pelo trabalho, que é genérico, né, fala trabalho, né, mas trabalho como um sentido amplo, né, os trabalhos, os diferentes trabalhos, e um dos trabalhos que exerce grande influência sobre como o país se posiciona, como o país atua em termos geopolíticos, né, ou em termos de geografia política, é um trabalho também. Né? Isso também é um trabalho. Né? Como o país se relaciona internacionalmente, como ele estabelece os acordos e tal. Então, vai ser essa mediação entre a capacidade técnica, né, que não é só jeito de fazer as coisas, etc., mas também o conhecimento que aquele país tem, né, a capacidade de negociação que ele pode exercer através dos seus signos culturais, assim por diante. E isso vai desdobrar no arranjo geopolítico. Tem uma diferença que é importante entender entre geopolítica e geografia política. Geopolítica é estrito ao aparato militar, né, a questões de guerra, ao que o país e outro têm condições de, numa situação eventual de conflito, disputa. Diferente da geografia política, né, que geografia não é a descrição ou como as coisas na Terra funcionam, né, ou qual é o sentido lógico disso, não é isso que a gente se propõe com a geografia. Então, geografia política é como se a gente buscasse compreender, né, como estão escritas na nossa realidade, né,
os arranjos de poder. Então, a geografia política ela sai do ramo da geopolítica, ela expande, porque ela leva em consideração características econômicas, culturais, etc, 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 enquanto a geopolítica é restrita à batalha. Quem gosta muito de geopolítica, acha massa, gosta de ficar estudando esses bagulho, eu recomendo o canal do professor Rock, não sei se algum já viu e tal, mas é bem bacana, ele traz temas contemporâneos, né, problemas contemporâneos, tem um direcionamento da abordagem dele, né, ele, de certa forma, representa um liberalismo conservador, mais ou menos assim, mas ele faz análises muito boas, muito sensatas sobre questões de geopolítica. Então fica a dica para quem gostar e quiser se aprofundar nesses assuntos aí. Hoje, a gente vai entender o que aconteceu nesse século chamado século XX. Né? A gente tinha, até o século XIX, né, uma relativa estabilidade, né, um domínio britânico, né, da primeira Revolução Industrial, século XVI, até o século XIX, esse domínio britânico que vai ser questionado, obviamente, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, né, com o crescimento industrial da França, com o crescimento industrial alemão, russo e assim por diante, que vai acontecer na Europa na virada do século e que a Inglaterra não consegue, né, não tem mais tantas jazidas assim, de exploração, então começa a perder essa força econômica e, consequentemente, essa força política, né, abrindo vácuo. Né? O poder ele não tem vácuo no poder. Se alguém abre mão de um pedaço do poder, a outra pessoa vai lá e toma. Né? O poder não deixa vácuo. Então, os Estados Unidos se retiram do Afeganistão, então, de certa forma, eles deixaram um vácuo de poder ali, que o Estado afegão não foi ágil o suficiente para se estruturar, para pegar aquilo ali e assumir. Então, logo, o Talibã, em coisa de 5 dias, tomou o país. O poder não deixa vácuo. E foi isso que a gente vai assistir na transição do século XIX para o século XX. E a marca principal dessas transições são a Primeira e Segunda Guerra, mas principalmente um negócio chamado Guerra Fria. Isso, olha como eu gosto de ouvir essa palavra. Fria. Então vamos lá. Primeiro, por que aconteceu a primeira... Por que houve a Primeira Guerra? Né? Então, quais foram as características? Então, primeiro a gente tem que entender que a Europa, né, era o palco, né, era a localização de muitas nações, que história, né? Então tem reinos, tem muita história no bagulho, assim, não é algo homogêneo, né? São nações, são civilizações com 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 anos que ocupam aquele espaço. Né? Então, a Europa em si é um contexto de rivalidade, né? Rivalidades nacionalistas, né? Por exemplo, arianos contra latinos, né? Que existiu e existe até hoje. Existem rivalidades religiosas pontuais, né? Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica Europeia, assim, a gente tem a Apostólica Romana, né? E a Grego-Ortodoxa, no mesmo lugar. Né? Os dois são cristãos, os dois seguem relativamente o mesmo rito, mas tem essa dissuasão. Então, entendam que a Europa é um local onde se tinha diversas histórias, diversas nações e diferentes impérios que foram se conformando. Então, é um território, né? É um conjunto ali de fragmentos do espaço, com grande heterogeneidade das pessoas. Né? Então, não existe assim uma homogeneidade. As pessoas são diferentes ali. Então, é um público diverso, uma vez que a Europa também foi centro de grandes migrações, assim por diante. O que vai provocar a Primeira Guerra Mundial? Né? Quais são as condições que levam
o mundo entrar em guerra, né? Ou a maior parte dos países do mundo entrar em guerra. A gente vai ter, além dessa rivalidade aqui, que é do ponto de vista comercial, militar e cultural, principalmente entre Inglaterra, França e Alemanha, né, como as três principais ali nações, tá? A Alemanha, ela passa por alguns nomes, né? Então ela foi Império Germânico, foi a Prússia, então cuidado aí com essas, fiquem atentos a essas mudanças, eu não vou ficar entrando nesses detalhes, porque aqui na aula de História e Geografia, então a gente tem que entender o movimento e não o que aconteceu especificamente, tal. Acho que vocês perderiam muito do raciocínio que a gente quer estabelecer aqui. Existia um revanchismo francês. Por quê? Por causa da Guerra Franco-Prussiana. O que foi a Guerra Franco-Prussiana? Estão vendo essa regiãozinha aqui chamada Alsácia e Lorena? Essa região aqui, né, que agora, né, aqui nesse ponto aqui está pertencente ao reino da Prússia, entenda-se Alemanha, é divisa com a França, né? E essa anexação territorial foi feita para a Alemanha nessa guerra aqui franco-prussiana, porque em Alsácia e Lorena existem grandes jazidas de carvão. O carvão era o principal combustível da época, né? Então, essa guerra aqui gerou um sentimento permanente ali de revanchismo da França. A França queria devolver a derrota, né? Devolver o que aconteceu. Né? Esse é o grande foda. Não vou guardar a palavra, não. Isso que é foda nas guerras. Né? É a mesma coisa que aquela briga que vocês ficam com seus coleguinhas lá. Né? Então, por exemplo, um coleguinha vai lá, coloca sei lá, derrama água na cadeira do outro, o outro senta e fica com a bunda molhada. Inconformado, que molhou a bunda, o outro vai lá no outro dia, enche de prego a carteira, o outro senta, fura a bunda. Esse que furou a bunda ficou inconformado, uma vez que, embora tenha molhado, causado transtorno a seu coleguinha, não machucou ele, e ele se sentiu machucado. Aí, não satisfeito do prego, ele vai lá e coloca cola. Ele cola a bunda do cara na cadeira. Aí o outro fala, embora tenha colado, não obrigou ele embora com a cadeira na bunda. Aí vai. Vocês entenderam que tem uma chance muito grande num conflito de nunca equilibrar? Né? De certa forma, assim, a merda da guerra é que nunca empata. Sempre alguém acaba perdendo mais do que o outro. E essa desproporcionalidade faz com que cada vez mais a guerra se alimente. Parece que as guerras nunca vão acabando porque vão entrando nesses ciclos. E é muito difícil alguém ceder, né? Alguém se render. Né? A história das guerras é sempre o herói, não sei o quê. Então todo mundo sabe que quem conta a história é o vencedor. Então fica nesse impasse. E esses sentimentos, né, eles são alimentados mesmo quando a guerra acaba, que foi o caso do revanchismo francês, que vai ser o caso também da Segunda Guerra. Gente do céu, por quê? Sai daqui. Estão vendo isso, velho? Meu computador mereço, né? Então tá bom. Revanchismo francês. A França perdeu lá um pedacinho do território e queria reaver aquilo. Então tava puta com a Alemanha. Havia também o Tratado de Berlim. Isso daqui é uma coisa bem interessante, né? Por quê? Né? Primeiro, Berlim a gente já compreende que o tratado foi assinado na Alemanha. O que foi o Tratado de Berlim? O Tratado de Berlim é bem resumido nessa charge aqui. Durante o período neocolonial, né, ou seja, durante a ocupação europeia na África, no continente africano, né, o neocolonialismo que vai ocorrer do século XVI até o meados do século XX, seria a mesma coisa que a gente falasse que tivesse tendo uma festa.
Então, imaginem o seguinte, né? Acabou a pandemia, né? Tá tudo liberado e tal. E aí vai ter uma mega festa no Parque Dance em Irati. Festa massa mesmo, vai vir Neymar, Bruna Marquezine, aquela festa que você fala, caralho, não acredito no Parque Dance, eu vou ir na festa, eu vou arrebentar. Né? Então era aquela festa imperdível. Era uma festa que todos queriam participar. E aí, você, né, quer ir nessa festa, arruma um ingresso, se produz, compra roupa, faz aquele esquenta, né, chama os amigos e tal, se prepara, tá na hora de ir para a festa, desanimadaço para chegar na festa, pega o carro, pneu furado. Aí você fala, filha da puta, que merda, essas coisas só acontecem comigo. Né? Aí vai lá, tira o step, troca o pneu, já passa meia hora, né? Já perdeu ali algumas atrações dessa festa maravilhosa. Aí você continua indo lá no Parque Dance, chegou ali naquela descidinha, passou no trilho, o outro pneu. Puta merda, né? Ah, sabe de uma coisa? Eu vou a pé, mas não vou perder a festa. Aí, na pé lá no Parque Dance, festa começou 11 horas, já são 2h30. Você entra na festa, né? Fala, primeira coisa que eu vou fazer é vou tomar uma gelada. Aí você olha assim, né? Vai lá no freezer, acabou. Você vai lá no outro ali, também não tem mais nada, né? Fica meio chateado, né? Falar, então vou pegar um salgadinho, né? Vou dar uma forrada aqui no estômago, porra, sair meia-noite de casa e tal, depois vejo esse negócio aí de goró e tal, a gente dá um jeito. Aí você chega lá, né? Olha o salgado, já aquele salgado tudo triste, né? E pouca opção, quase nada. Você come ali meio sem graça, uma barquinha já com aquela maionese meio ruim. Você fala, puta, que bosta, cara, né? Festa tão massa, me preparei tanto, né? Queria curtir aqui. Aí do nada, né? Você olha assim no camarote, e aí lá no camarote tá 5 baldes assim cheios de cerveja estupidamente gelada, batidinha, não sei o que, essas coisas aí. Várias porções com coxinha, com bolinha de queijo, aquela que acabou de sair, tá derretendo, sabe que solta. Nossa, e você, água na boca, né? Todo humilde. Você chega lá, ô, o que aconteceu? Eu tava vindo pra festa e tal, mas daí furou o pneu do carro, chega um pouquinho atrasado, você não arruma aí uma cervejinha, né? Faz aí um trouxinha aí de salgadinho só pra eu dar uma forradinha no estômago. O cara olhou, não. Oh, mas 6 coxinhas aí, uma bolinha de queijo e tal, só pra eu ficar de boa aqui, não ficar tão triste na festa. Pode dar essa cerveja que você tá tomando mesmo, né? Não tem problema. O cara olhou e falou, não. Foi por isso que aconteceu a Primeira Guerra. Entenderam? Qual que era o nome da festa? Neocolonialismo. Todo mundo, né, vários países da Europa, França, Espanha, Portugal, todo mundo foi chamado para a festa, todo mundo foi participar, todo mundo se esbaldou na África. Todo mundo escolheu ali o que tinha de melhor, onde tinha mais reserva e tal. A hora que chegou a Alemanha para pegar a sua parte, não tinha nada. Você não tem nada aqui, não. Não tem salgadinho, não tem cerveja. Né? Tanto se a gente olhar um mapa, né, deste período, deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar mais ou menos? Então, percebam, as únicas colônias que foram cedidas aí à Alemanha nesse tratado de Berlim, na Alemanha, foi essas em rosa, né?
Togo, Camarões, África Oriental e a África Sudoeste da África e tal. Depois disso aqui teve independência, viraram um país e tal. Agora compara, por exemplo, com a França, com a Bélgica, né? Com a Inglaterra. Vocês estão vendo que tinha motivo pra caramba para os alemães estarem putos, né, com essa divisão estranha que foi feita, né? Uns pegaram os melhores países, outros pegaram outros, e assim por diante, né? Então a gente tem essa divisão desigual durante o neocolonialismo, que era o motivo principal para a Alemanha ficar puta e querer ir para a guerra, né? Isso daqui, né, essa divisão desigual, é também causa do revanchismo francês, que não, né, queria devolver ali algumas vingancinha ali da Guerra Franco-Prussiana. Né? Então, a gente tinha, né, nesse período, né, um contexto histórico, né, tratado por um revanchismo francês muito presente, um Tratado de Berlim que deixou a Alemanha de fora da festa. Né? A gente também, nesse mesmo período, né, tem uma rivalidade anglo-germânica, uma vez que a Alemanha estava se lançando enquanto potência e a Inglaterra cada vez menos fortalecida, embora ainda era a maior potência mundial. E dois movimentos aqui chamados de corrida armamentista ou paz armada, que é, né, a paz armada é um período que não tinha guerra, mas estava quase tendo guerra, né? Tava aquele clima tenso e tal. Aí todo mundo, não, tá tudo tranquilo, tudo em paz e tal. Só que todas as nações da Europa, todo o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, a França, o Império Germânico, todo mundo estava se armando até os dentes, estava fazendo manobra militar para treinar os bagulhos, estava desenvolvendo arsenal. Só que falou, não, isso daqui é só para, imagina, é para cuidar aqui do território. Não, eu não quero guerra, chega de guerra, paz e amor, bicho. Todo mundo com essa desculpinha, né? É o que eu chamo aqui é o mito do colecionador de armas, né? É um cara que fala assim, pô, gente, ó, eu coleciono arma, mas eu não uso, eu odeio violência. Sério mesmo. Tipo assim, o cara coleciona arma porque não gosta de atirar, porque não gosta de arma, odeia violência, né? Isso não existe, caralho. O cara compra uma arma para colecionar, se ele não der um tiro na arma, ele não vai estar feliz. É a mesma coisa que colecionador que compra carro para deixar na garagem. Não existe isso. O cara compra, ele pode usar pouco e tal, mas ele anda na porra do carro. Então, o colecionador de arma também usa, né? E é isso que ocorria durante essa paz armada, né? Que vai ser esse período pós a Guerra Franco-Prussiana até a eclosão da Primeira Guerra. Todo mundo se armando até os dentes. Olha que sensação de segurança que estava entre o povo e tal. E essa paz armada, né? Acaba deixando todos os humores, né? Toda a tensão ocorrendo. Então, para vocês terem ideia aí, o que ocorria, né? Todas essas imagens aqui são de divulgação da imprensa da época. Tá? Então, eu não quero entrar em guerra. Olha os galpão, tanto de bomba que os caras estão fazendo. Eu não quero, não. Daí mostra lá desenvolvimento de arma de longo alcance. Não. Eu odeio guerra. Aí bota a marinha de corveta inglesa lá com mais de 400 navios para ficar andando que nem besta no Mediterrâneo. E essas contradições vão sendo agravadas a ponto de que tudo que existia aqui só precisava de uma desculpa para explodir uma guerra, né? Algo que agravava, mas que está um pouco deslocado do centro da guerra, né, das nações centrais, é o pan-eslavismo, né? Que seria a ideia de uma nação eslava, né? Uma união de uma nação eslava, que basicamente é o que depois deu origem ao que o país chamado Iugoslávia, né? Que seria a união dos povos eslavos em uma só nação, saindo do Império Austro-Húngaro. Não tem um mapa aqui. Aqui, tem. Então, para vocês entenderem mais ou menos, né? Isso daqui
era o Império Austro-Húngaro, né? E o pan-eslavismo são essas nações eslavas que queriam um país só para elas. Então existia uma dissuasão entre os povos aqui também. Então não existia uma coerência. O que falta para a guerra acontecer? Todo mundo armando até o dente, um não gosta do outro. Basicamente um motivo idiota, né? E esse motivo idiota, esse estopim, né? Estopim é uma analogia a um pedaço do canhão, né? Vocês sabem disso. Vocês já assistiram algum filme que tem canhão, né? De filme de pirata, blá, 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 blá. Estopim é aquele bagulho que o cara chega com o fogo e faz... Isso é aquele lugar que taca fogo, é o estopim, né? Então, quando taca fogo ali, explode. O estopim da guerra, o que fez a guerra estourar, foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, né? Hoje, atual Bósnia e Herzegovina, mas na época Império Austro-Húngaro, do qual o herdeiro do trono é assassinado por Gravilo Príncipe, né? É um eslavista libertador, etc. e tal. Essa foi a desculpa perfeita para a declaração de guerra entre os países, né? E aí ela vai ter uma distribuição geopolítica, né? De um lado, a gente tem as Tríplice Aliança, que vai juntar o Império Germânico, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Todos os países aqui tinham, além de um desejo ali de potência, né, de se modernizar, de se fazer frente à Inglaterra, eles também tinham grandes sentimentos xenófobos dentro do seu país, né? Então, não só a Alemanha perseguia judeus, como o Império Austro-Húngaro, como o Império Otomano, como a própria Inglaterra. Ninguém gostava de judeu na Europa. Tá? Não aceitem essa hipocrisia que os ingleses estão superiores. Ai, meu Deus, coitado. Não, os caras não gostavam. Né? Os caras não gostavam nem de irlandês, pegava, mandava tudo para os Estados Unidos, que não gostava de irlandês, enchendo o saco. Então, não acreditem nessa hipocrisia. Mas, principalmente, esses caras aqui tinham problemas com seus grupos minoritários dentro do país. Então, aproveitaram essa desculpa para fazer uma limpeza étnica também. Tá? Isso daqui não é muito tratado nos livros de história, mas o Império Otomano matou umas 10, 12 milhões de pessoas nesse período aqui da Primeira Guerra para dar uma limpeza étnica em parte do seu povo. Tá? Então, as barbáries da Segunda Guerra, que fala de câmera, não sei o que, de gás, já existiam antes. Tá? O povo era ruim mesmo. Não tem ninguém bonzinho, não. E do lado da Tríplice Entente, né, que seria os aliados ali de França e Reino Unido, a gente vai ter, né, o Império Russo, Sérvia, que se encaixava no pan-eslavismo, os Estados Unidos a partir de 17, né, só no finalzinho da guerra, a Bélgica, ou seja, a parte mais próxima do Ocidente e, de alguma forma, um pacto franco-saxão, né, entre França e Reino Unido ali, que acabaram juntando aí esses países. Então a gente tem os países que participaram também, que aderiram como aliado. Como esses aliados, né, saíram do eixo regional, Europa, a guerra se chama Guerra Mundial. Né? Então a gente tem o apoio dos Estados Unidos em 17, do Japão, do Brasil em 17, embora ninguém conta, Cuba, Grécia, África do Sul e assim por diante. Professor, mas como assim? Ninguém falou pra gente que o país participou da Primeira Guerra. Sim, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Obviamente não foi nenhum tipo de atuação glorificante, mas existe essa participação, né, do Brasil, principalmente atuando na Cruz Vermelha, dentro de algumas frentes de atendimento, e uma batalha principal que é conhecida na história como Batalha das Toninhas, onde o Brasil, né, seu exército, no eixo do aliado, ficou responsável pela defesa do Estreito de Gibraltar.
onde fica esse estreito de Gibraltar, falei no ponto? Quem sabe? Em Gibraltar. Nossa, cara! Dura! No mapa, né, bicho? Que região, que país? Vou ajudar vocês, é na Europa. Não fica na Espanha? Isso. Quem respondeu? Arthur. Arthur, porra, velho. Assim você judia dos seus colegas, cara. Você quer todos os pontos pra você. Seja menos. Mas se eu não me engano, o meu tá com 3, né? Não, você tá certo. Tem que participar mesmo. Os outros tem que acordar pra vida, bicho. Ó, professor, minha resposta foi mais precisa. Por quê? Ué, Estreito de Gibraltar fica em Gibraltar? Tem certeza? Bom, eu vou dar uma pesquisadinha aqui, calma aí. Às vezes Gibraltar é só o nome do acidente geográfico dele. Bom, é essa pontinha aqui, ó. Onde está o dedinho do mouse. Vocês estão vendo? Que é uma rota importante, né? Se o cara vai atacar alguém aqui, é ótimo que defenda aqui, né? Então, uma boa defesa ia mudar a configuração e a circulação aqui. Aí chamaram o Brasil para defender esse estreito de Gibraltar. Só que, né, preste atenção, né? O Brasil não tinha assim, uma tradição de guerra, né? A gente tinha guerra do Paraguai, uma coisinha ou outra, então nosso exército tecnologicamente estava um pouco atrás do que a Europa estava fazendo, que era uma corrida armamentista. Aí botou os brasileiros lá, defendam o Estreito de Gibraltar. Aí ficou lá os brasileiros, ganharam as metralhadoras, tudo. Ninguém vai passar aqui. E aí, estavam lá no Estreito de Gibraltar, e de repente o mar... Velho. Aí o mar... Aí pensaram, submarino alemão, atira! Pá, 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 pá. Massacraram lá tudo que estava se mexendo. Só que não era um submarino alemão. Era um cardume de golfinho, né? Toninhas. Por isso, Batalha das Toninhas. Os caras lá viram o submarino. Do nada começaram a metralhar só. As focas morrendo tudo lá. Aquele sangue no Mediterrâneo, mataram tudo as focas. Acabaram com a fauna marinha do Mediterrâneo. Foi isso que o Brasil fez. Aí veio embora. Ah, professor, mas não podiam ser golfinhos nazistas? Não, não dá, né, velho? É isso. Como o Brasil, de certa forma, fez esse vexame na guerra, né? E o pessoal só gosta de colocar os acertos, né? Essa parte foi tirada dos livros de história. Então, pouca gente sabe que o Brasil participou da Primeira Guerra. Mas o Brasil participou nessa Batalha das Toninhas. Vocês podem pesquisar, tem até os dados e tal. E foi isso mesmo. Os caras mataram golfinhos. Fuderam com a fauna marinha do Mediterrâneo. Fala, Gustavo. Professor, esse eu não sei se é verdade ou só é meme, mas eu vi também que na Primeira Guerra os brasileiros, eles estavam no território inimigo e fizeram uma fogueira. Aí os inimigos não foram até a fogueira porque eles acharam que era uma armadilha. Mas os brasileiros só tinham feito fogueira para se esquentar mesmo. Eu já ouvi essa história, mas não sei se é verdade ou não. Tipo assim, é aquele negócio meio nebuloso. Não tem nenhum documento oficial de nenhum lado. Tipo assim, nem do general alemão, que você tem que fazer relatório de guerra, esses bagulho, assim como não tem nada do Brasil. Então, às vezes é aqueles contos meio de guerra, igual a história de pescador. Né? Deve ter essas histórias dos caras que vai muito em guerra. Mas não tem, porque, obviamente, nenhum general ou capitão em sã consciência está no período de guerra, você faz fogueira para revelar sua posição. Você não pode fazer isso, né? Seria a mesma coisa colocar um alvo na tua cara. Mas eu já ouvi essa história aí que os caras falam, nossa, tem uma fogueira ali, deve ser uma armadilha. E não foram porque estava muito besta, assim. Quem faz uma fogueira e coloca um alvo na cara? Mas não sei confirmar essa história. Eu até fiquei curioso, ouvi esses caras do YouTube e tal, daí fui tentar confirmar, não tem nada a respeito. Não tem nenhum documento oficial a respeito, então não dá para fazer. A Batalha das Toninhas tem toda a documentação. Tem até foto. Tem notícia de jornal. Ai, que alegria. Quanto orgulho.
Bom, gente, a Primeira Guerra acontece nesse contexto, né? Os países participam e tal, e no final, né, o saldo dessa guerra, a gente tem o quê? A dissolução dos grandes impérios europeus, né? Então, o Império Austro-Húngaro, ele é dissolvido, né? Primeiramente porque não tem mais herdeiro, né? Se não tem mais herdeiro, para quem que vai? Então, como não existe uma figura que unifica, né, a nação e, de certa forma, dá esse símbolo de unidade, criaram diferentes arranjos regionais. O Império Turco-Otomano também começa a se dissolver e surgem outras nações. Aí começa a Turquia, né, tem o movimento da Índia. Então tem muita coisa acontecendo que vai desmembrando esses grandes impérios e passa a surgir vários pequenos países. Né? Então o saldo foi o surgimento de novos países, né? A ascensão dos Estados Unidos enquanto potência. Por quê? Porque se você está na guerra, é até interessante o estado pandêmico que a gente vive, que é uma analogia do que seria uma guerra. A guerra, essas instituições normais, né, sociais normais que a gente pode pensar, escola, hospital, polícia, tudo isso não existe. Né? Tudo isso vai, de certa forma, para os militares, eles pegam as pessoas do serviço militar obrigatório, mandam fazer a segurança do país e todos os militares vão para a guerra. Então, é esse estado pandêmico, só que rodeado ou muito mais violento, né? Então, existe esse isolamento social e uma violência exacerbada em todos os países, principalmente aqueles que estão sediando a guerra, né? Que a guerra está sendo no seu território. A guerra, por mais que seja mundial, ela ocorreu no território europeu. Então, se a gente pegasse bem simplesmente, termina a guerra, todos os países lá vão estar, de certa forma, destruídos, vão ter sofrido grandes perdas materiais e humanas. Né? Os países que não sediaram a guerra, né, que só foram lá enviar os soldados para apoio, embora tenham vidas humanas, gastos militares, eles não sofreram danos. Então a Inglaterra sai da Primeira Guerra como um país que sofreu vários ataques, então bem destruída, né? Assim como Itália, França, então vários países aqui europeus se fragilizaram, enquanto os Estados Unidos, além de participar muito pouco, né, entrar só no finalzinho da guerra, assim como o Brasil entrou lá só para matar uns golfinhos, ele sai disso com um saldo muito positivo, já que ele consegue refinanciar os outros países. Então, a Primeira Guerra é importante para a reconfiguração do quadro de poder, né, que vai, obviamente, se assentar na Segunda Guerra Mundial, ó, na Segunda que definitivamente os Estados Unidos se lança como potência. Mas a Primeira Guerra ela tem esse ponto importante aqui para a gente compreender. Com o final da Primeira Guerra também é formada a Liga das Nações, como se fosse um primeiro esboço da ONU. Né? A Liga das Nações seria uma entidade que unia os representantes de Estado para tentar resolver as coisas na diplomacia e não na guerra. Né? Então, é o esboço da ONU. Né? Inclusive, as construções, né? Então, vai ter a Liga das Nações. Então, construíram lá uma sede, construíram lá um parlamento, todos esses negócios para ter esse lugar. Essa estrutura das Ligas das Nações ele é passado para a ONU depois. Né? Então, pode-se dizer que a ONU, né, vai ser criada ali nesse final da Primeira Guerra, ou o esboço do que seria a ONU. Né? Tanto que o Juizado Internacional de Maastricht, na Holanda, ele era a sede da Liga das Nações, hoje é o Júri Internacional. Né? Então, é como se fosse o Supremo Tribunal Mundial. Né? Então, crimes de guerra, crimes de nação contra nação são julgados nesse Tribunal Internacional. Só que, obviamente, ainda está... Embora os países sejam signatários, sempre tem uma dissuasão e outra ali frente ao cumprimento ou não de regras, a obediência ou não. Mas, por exemplo, né, os crimes as acusações, né, os indiciamentos aí do nosso atual presidente frente ao comportamento na pandemia, eles foram levados até o Tribunal Internacional como crimes de guerra.
né, de desinformação, etc., etc., o tribunal vai ter capacidade de julgar, condenar, não sei o quê? Não sei, né? Provavelmente não. Mas, do ponto de vista do direito internacional, isso funciona, né? Vários crimes de guerra foram julgados aí nesse sentido. Fala, Gustavo. Professor, esse respeito de crime de guerra, assim, eu não sei se é um crime de guerra, mas eu li em algum lugar que o título de marechal ele só é dado em tempos de guerra para as pessoas. Eu não sei bem certo como é que funciona. Uhum. Mas aí eu vi que daí o Bolsonaro, ele, acho que mês passado, ele formou uns 100 e poucos marechais. Isso é um crime também? Ah, bicho, eu já nem sei mais o que tá, porque sem questões ideológicas, políticas, mas a gente, pelo menos eu espero que vocês tenham amadurecido a ideia de que, embora os arranjos políticos vão mudando, o real funcionamento do país vai depender das suas instituições, né, que independem do arranjo político. Então, se as instituições são boas, independente do arranjo político, eles vão ter que andar na linha. Infelizmente, né, o atual governo ele fragilizou as instituições, né? Então, o que é fragilizar as instituições? É você colocar no comando alguém que vai te obedecer, né? E não que vai seguir à risca as normas, alguém que tem realmente mérito para estar naquela posição. E essa fragilidade que você cria nas instituições, também é complexo porque, às vezes, não consegue criar um mecanismo de negociação. Obviamente, eu não sei dessa informação, tá, dos marechais e tal, mas provavelmente foi para conseguir o apoio político da ala militar que ele estava precisando, né? Então, ele está precisando de um apoio ali, conseguiu. Precisou do apoio, falou que agora é centrão. É isso, né? O enfraquecimento político, para a pessoa se manter no poder, para ela conseguir, ela faz os perundicalhos, acordos escusos, subornos, tudo isso rola nessa manutenção do poder. Mas aqui o objetivo não é esse, tá? Crimes de guerra são relacionados à guerra. Então, se o país tem que declarar guerra ao outro para fazer um crime de guerra, tá? Pô, e se o cara faz um crime contra seu próprio povo, né, que é o que se enquadraria isso daí que foi levado até o tribunal sobre o presidente Bolsonaro. Aí ele não é tratado necessariamente como um crime de guerra, mas sim um crime contra a humanidade, uma vez que o Brasil é signatário do Tratado da ONU, né? Então a gente deve obedecer lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Se a gente assinou o bagulho, quer dizer que a gente vai reproduzindo todas as nossas leis, né? Isso daí se chama hierarquia das leis. Então, como se fosse um triângulo assim: tratados internacionais, Constituição, Código Civil, decreto, leis ordinárias, portarias. Tem uma hierarquia nas leis, né? A lei suprema de um país é a Constituição. Acima da Constituição só existem os tratados internacionais, né? Seriam meio que regimentos maiores do que a nossa Constituição e qual país é signatário. Mas, como eu disse, é relativo ao grau institucional e também porque os espaços, né, de discussão internacional, eles, nos últimos 20, 30 anos, perderam muita legitimidade, né? Quando? Quando os Estados Unidos falou, eu vou invadir o Iraque, que lá tem arma de destruição em massa. A ONU mandou os caras lá, o Iraque permitiu que todo mundo entrasse, fiscalizasse as instalações, visse que não tinha nada, né? A ONU falou, não invade o Iraque, não tem nada lá, você está inventando. O cara falou, tem sim, eu vou matar. Entrou e foda-se é o que a ONU decidiu, né? Então, tipo assim, a ONU, ela serve a quem, né? A grande potência pode desobedecer a ONU e foda-se. Então, essa crise de legitimidade também desse organismo internacional é que faz essas distorções saírem acontecendo. Se fosse um órgão mundialmente legitimado pelas pessoas, né, através dos seus ideais e tal, esse tipo de ação que os Estados Unidos fez de desconsiderar o que a ONU falou, não teria acontecido, né? Então, muita coisa, muita guerra, muita morte teria sido evitada, né?
quem tiver curiosidade de entender essas cagadinhas aí, tem um filme no Netflix que chama Sérgio, que é do diplomata brasileiro que morreu. Ele era cotado para ser o próximo presidente da ONU depois do Kofi Annan, um dos maiores diplomatas da história do mundo, e ele morreu na tentativa de organizar essa bagunça que foi feita aí nessa ocupação americana. É bem bacana o filme, apesar de ser, obviamente, um filme de guerra e envolver tristezas, né? E os prejuízos econômicos. Eu deixei aqui um resuminho, né? Porque se a gente for levar do ponto de vista histórico, puramente, a Primeira Guerra Mundial ela tem que ser caracterizada como uma guerra de movimentos, né? Então foi uma guerra que, embora tenha tido muita morte, muita batalha, ela ficou muito na trincheira, né? Então trincheira é como se fosse assim, tá na divisa do seu país, você faz um buraco, fica lá com a arma assim para fora, se chegar alguém, você... E as trincheiras, assim, não permitem grandes avanços, né? Então, essa guerra de movimento e trincheira que ficou conhecida a Primeira Guerra Mundial, né? Ela ficou muito mais no cunho da estratégia de bombardeio do que de conflitos reais, né? Mas muita gente morreu, né? Pé de soldado, que é uma coisa que acontece muito em trincheira, também foi causa de várias mortes. Então, tem essas características. E o saldo foi essa mudança geopolítica, em que, né, os Estados Unidos são alçados como potência, a Liga das Nações, o primeiro esboço da ONU surge, então surge a primeira tentativa de mediação da paz, né? Novos países, né, vão surgindo do desmembramento desses impérios e grandes prejuízos econômicos. Tá? Deixei um resuminho aqui bem bacana como link de sugestão. E a gente tem aí nessa transição o surgimento de vários outros países, né? Então, o saldo da Primeira Guerra, né, a gente vê o surgimento dos países eslavos, né, que é Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, que antes faziam parte desses impérios, né, parte do Império Russo e tal, e conseguiram sua independência, sua dissolução através de acordos, através de concessões e assim por diante, assim como uma reconfiguração aqui na Europa do Mar Adriático, né, que é esse mar aqui. Então, esses países aqui que vão se reconfigurar e vão ser palco, inclusive, nos anos 90, de guerra civil. Né? Então, tinha uma guerra civil rolando na Europa nos anos 90 aqui, né, pelas independências, pelas autonomias de cada região. Primeira Guerra, beleza, gente? Beleza. Como que acaba uma guerra? Quando todo mundo já tá fudido. Não falei quando. Tratado? Toda guerra ela acaba com um tratado. Né? Então, tipo assim, os países ou os líderes têm que chegar a uma conclusão e falar, ó, guerra acabou. Esse documento que fala, né, que a guerra acabou, ou que estabelece ali quem perdeu, quem ganhou, quem está devendo o que para quem, tipo assim, chega um ponto que está todo mundo fudido, todo mundo não sei o quê, e de certa forma eles aceitam, né, a rendição, aceitam que perderam o bagulho. Isso daí é chamado de armistício. Né? Armistício significa cessar fogo. Esse armistício da Primeira Guerra, ele é um documento importantíssimo para a gente entender a Segunda Guerra. Que é a causa da Segunda Guerra é esse documento, esse armistício da Primeira. Qual que é o nome desse documento? Tratado de Versalhes. Versalhes, Matheus Gonzaga. Esse moleque é muito bom. Ele sabe que Versalhes, além de ser um carro velho da Ford, também foi um tratado importantíssimo. Né? Versalhes, porque foi assinado no Palácio de Versalhes, em Paris. E esse tratado de Versalhes, né, ele basicamente, né, traduzindo em uma analogia chula, de baixo calão, imprópria a pessoas da sua idade, significam basicamente que pegaram a Alemanha, puseram de bruços sobre uma mesa, não usaram nenhum tipo de facilitador e chamaram uma pessoa com grandes dotes para adentrar na Alemanha.
né? Então, o armistício do Tratado de Versalhes literalmente fudeu a Alemanha. Ele continha, entre as coisas do Tratado de Versalhes, absurdos, né? Indenizações impagáveis que a Alemanha deveria pagar aos outros países vencedores. O Tratado de Versalhes não puniu a Entente, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, Tratado de Versalhes, né? Ele vai dar uma dissolução a isso. Então, esses países que perderam, teoricamente, teriam que pagar a conta, né? Os gastos, os prejuízos dos que ganharam. Só que o único que foi condenado a pagar foi a Alemanha, porque os outros se dissolveram. A Alemanha assumiu toda a responsabilidade disso, né? Uma dívida impagável, uma grande humilhação, a devolução de Alsácia e Lorena para a França. E aí, o Kaiser da Alemanha, né? O imperador, presidente, sei lá como a gente pode fazer essa analogia, o Kaiser alemão, além de aceitar essa humilhação absurda, e ainda voltou querendo que o povo amasse ele, né? Tanto que essa humilhação imposta ao povo alemão propiciou o surgimento, né, uma dissolução das forças que uniam a Alemanha. Surge a República de Weimar. Uma parte do território alemão criou uma república frente ao Império. Então o Kaiser já não tinha poder nenhum, tinha um poder paralelo que chamava República de Weimar, que começou a mandar na Alemanha e que criou basicamente preparou o terreno para o sentimento revanchista nacionalista que Hitler colocou no livro Mein Kampf e que depois traduziu, né, no que virou a guerra. A construção do que o nazismo fez, o que o nazismo operou, das barbaridades que ele cometeu, não é obra da cabeça de um lunático. Eles não tirem isso da cabeça que Hitler era o cara mauzão que chegou lá e todo mundo falou, uhul, toca o pau no doidão, vai ser massa. Não, né? O sistema de convencimento, o sistema de atração, né, para essas ideias é envolto nas paixões que o povo tem, né? Isso é a história da política. Então, basicamente, ele perguntava o que o povo queria e o que o povo vibrasse mais, jogava lá porque estava alimentando os sentimentos da massa. Então, ele estava respondendo a agonias da população. Então, olha que loucura, né? Não existe essa ideia maluca que o pessoal fala, olha, o nazismo personificar em Hitler como se ele fosse o cara foda que conseguiu convencer uma população toda esclarecida, que tinha capacidade, que lia Hegel, que, tipo assim, você pega como um cara consegue ter esse poder de discurso? Não existe, né? Então ele só pegou sentimentos que já existiam no povo, né? Sentimentos xenófobos, sentimentos de ódio que existem nas pessoas naturalmente, assim como na nossa existe, né? Vocês devem, assim, em linhas gerais, perceber que a força política que existem no Brasil, elas são reproduções das agonias, dos desesperos sociais que o cara dá voz, né? Então, alguém que não gosta de homossexuais se vê representado em alguém que fala que homossexuais devem morrer. Ele fala, nossa, eu concordo, cara. Tá na Bíblia que não pode. Então, entendeu? Não é assim, um pensamento pronto, colocaram, tá aqui, ó, o povo alemão tá pensando assim. Não. Pegou basicamente, começou a dar voz ali às agonias que o povo tinha, né? Entre elas a xenofobia que existe na Europa até hoje, né? Não é nenhuma invenção. Os judeus são odiados há muito tempo. Se vocês pegarem o Capital de Marx, ele vai traduzir uma passagem concordando com Bacon, Francis Bacon, que seria de direita. O cara fala que assim, o Deus do judeu é o dinheiro. O único Deus dos judeus é o dinheiro, é o capital. Não existe moral, não existe ética, não existe nada, porque o Deus é o capital, é o dinheiro. E o cara, Bacon falou isso, sendo ele de direita, Marx reproduz isso, sendo ele de esquerda.
Ou seja, era o sentimento europeu. E isso é traduzido e é levado ao pé da letra e vai impulsionar esse sentimento de vingança que vai dar no que dá, né? Que gera a Segunda Guerra Mundial. Então, causas da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que pontuar: revanchismo francês, pan-eslavismo, a paz armada, né? A corrida armamentista europeia, e o estopim, que seria o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando lá em Sarajevo. Essas 4 causas da Primeira Guerra reconfiguram a Europa e criam uma pedra no sapato, que eles humilharam a Alemanha. Assim, humilharam muito mesmo, assim, falaram de pagar conta de cada bala que gastou, de cada morte. E o representante da Alemanha, ao aceitar essas imposições dolorosas, criou na sua nação um sentimento de ódio ao império e de um revanchismo, né? Como o poder não deixa vácuo, surgiu uma figura que foi lá e pegou esse poder que o imperador não tinha mais. Ele respondeu às angústias de um povo humilhado, um povo passando fome. E surge o cara com uma solução, um cara que ouve o povo, que concorda com o povo, que tem as mesmas ideias que o povo. Hitler ascende ao poder e faz uma reforma no Estado alemão, uma reforma institucional, uma reforma econômica, que vai fazer a Alemanha se tornar a segunda maior potência econômica em coisa de 2 anos após ele assumir. Né? E é tão doido isso que Hitler é considerado o homem do ano pela revista Time, em 1935. Então, entendam que assim, hoje é fácil, né? Olhar a história e falar, Hitler não sei o quê, mas os caras amavam Hitler, achavam Hitler revolucionário, as informações não circulavam do jeito que circula hoje. Então, a gente tem que olhar para o passado entendendo também que existe essa coerência técnica, existem essas histórias, e principalmente que são humanos, né, que estão por trás do negócio. Ninguém faz nada sozinho, não existe o fodão que sobe lá, fala 3 coisas e tudo se resolve. Tá? Existe, para alguém ter poder, as outras pessoas têm que conceder o poder a ela. Né? O poder ele não admite o monopólio, ele é uma concessão. Beleza, gente? Primeira Guerra causa a Segunda. Né? O Tratado de Versalhes causa a Segunda. Segunda Guerra, não vou ficar entrando em detalhes aqui, né? Tudo que foi, nazismo, perseguição, aí vai ter lá as batalhas. Eu acho que não faz sentido a gente entrar nisso, né? E principalmente porque o que interessa para a gente é o final dela, né? Qual que é o saldo? Né? O que acontece com o final da Segunda Guerra Mundial? Assim como na primeira, só que muito mais profundamente, né? Uma vez que essa guerra ela não foi de movimento e trincheira, ela foi uma guerra mesmo, uma guerra com muita morte, muito bombardeio, muito violenta, né? Milhões de mortes, câmaras de gás, né? Que matavam milhões de pessoas, né? São estimados mais de 6, 7 milhões de judeus só pelo regime nazista. Também tinham os outros países fazendo barbáries, ninguém é santo. Né? Então, além desses porrada de morte, vai ter uma reconfiguração de todo o quadro geopolítico em seguida. Os países europeus, em grande maioria, destruídos pela guerra, né? E os Estados Unidos, praticamente ileso, e uma nova potência econômica, né? Capaz de ter dinheiro, de ter capital disponível para reconstruir esses países. Então, essa transição que reconfigura o país enquanto potência, né, os Estados Unidos enquanto potência, ela é fundamental para a gente entender o que se tem hoje. Né? Os países, né, de modo geral, foram destruídos pela guerra. A União Soviética, né, embora grande potência ali, né, fez a Revolução Russa em 19, né, então saiu da Primeira Guerra para fazer sua Revolução Russa. E chega como grande potência militar ali na Segunda Guerra, é responsável por derrotar Hitler, né? Ela também está muito fragilizada, porque não foi fácil, né? O exército alemão era muito potente, não era fácil derrotar, então teve
uma das principais batalhas de... Minha memória está me traindo, gente. Stalingrado. Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas, estratégicas e tal, em qual a União Soviética não se rendeu e ficou lá até Hitler. Então, mais de 150 mil mortos em uma só batalha. A Batalha de Stalingrado que redefiniu os rumos da guerra. Primeiro porque a União Soviética não queria participar da guerra. Existia um pacto franco, um pacto entre Hitler e Stalin para não entrarem em guerra. Né? Eles combinaram assim, ó, até aqui você não me enche o saco que tá de boa. Ah, mas eu preciso passar aqui pela Polônia. Tudo bem você passar, pode fazer um corredor polonês. Já ouviram essa expressão, corredor polonês? É uma coisa bem chucra que espero que não se façam mais, mas quando ficam duas pessoas assim, ou várias pessoas em fila, fazendo um corredor, e a pessoa passa no meio e vai tomando porrada. Porque o corredor polonês é uma zona de transição, obviamente, fisiográfica na Europa, em que qualquer um que passe lá é facilmente atingido. Né? A Polônia ela não tem uma defesa muito boa, por isso é um dos primeiros países a ser ocupados por Hitler. Esse local ali, Hitler provavelmente teria ganhado se não tivesse rompido esse acordo com Stalin, né? Que fez a União Soviética entrar na guerra, e aí União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, o cara não conseguiu segurar, não conseguiu ter força suficiente para segurar tudo isso. Mas é um ponto principal. Né? Se vocês... Estou invadindo um pouco a aula de história, mas qualquer coisa que pergunta da Segunda Guerra, esse tratado de Ribbentrop-Molotov, né, o tratado de paz entre Hitler e Stalin, ele é importantíssimo. E a criação da ONU, né? Em 1945, né, no final ali da guerra, né, após os primeiros tratados, que foi Potsdam e tal, para ver o que ia acontecer após a guerra, tem a criação da ONU na Conferência de São Francisco, né? Este órgão que substitui a Liga das Nações e passa a mediar a paz mundial. Né? Resumidamente, né, que reconfiguração a gente tem, né? O fim da guerra, vocês já sabem, né? Hitler havia já se suicidado, então a Alemanha já tinha se rendido, a Itália também já tinha sido ocupada, Mussolini enforcado e esquartejado em praça pública, faltava o Japão como o último ali dos aliados, que não se rendia de jeito nenhum. Inclusive, tem até uma história bem louca de um cara que continuou a guerra 40, 50 anos depois de ter acabado, porque dentro da tradição do exército imperial japonês não se rende, não tem rendição. O samurai não se rende. A rendição do samurai é a morte. E o cara não se rendia. O cara ficou lá guerreando, se escondendo, matando gente, né? Já tinha acabado a guerra há muito tempo. Tentaram avisar ele, mas ele não confiava em ninguém, achava que era tipo espionagem. Então eles teve que achar um general, alguém superior a ele, para ir lá falar: ô, cara, vou parar, acabou a guerra, né? A gente se rendeu. Vou ver se eu acho o link, eu posto para vocês também. Quando acabou a guerra, né, com esse sinal, ou com essa demonstração de força americana, né, inquestionável, que, obviamente, se não fosse ganhador da guerra, isso daqui seria um crime de guerra. Professor, não entendi o que é crime de guerra. Gente, um país declara guerra ao outro, não significa assim, ó, eu posso sair matando todo mundo do seu país. Não. As guerras devem ser feitas entre militares. Então, se um país ataca o outro fazendo um monte de alvo civil, é um crime de guerra. Se um país usa uma força desproporcional ao fim, é um crime de guerra. O que os Estados Unidos fez? Ele foi bombardear as principais cidades do Japão na época. Ah, pera aí, deixa eu jogar a chamada aqui para vocês. Ô, gente, o meu doce favorito é bomba de chocolate, tá bom? Não se esqueçam disso. Se vocês quiserem levar para mim, eu aceito, mas isso é importante para responder a chamada. Já estou acabando também, tá? Não esqueçam de responder aí.
Então a gente tem. O prof disse que não aceita mais. Espera aí que deve ter fechado. Ganha nota se levar bomba, professor? Nossa, gente. Que mundo vocês vivem, que tudo depende de troca de nota. Não, meu. Não é levar bomba, não. Tem que ser do coração. O dia que eu acordo de bom humor, leva doce. Levar a bomba do coração, professor. Pera aí. Oh, não, é esse. É esse. Ué. Chamada 19. Tá certo. Pronto, gente. Já está liberado. Desculpem. Só para a gente encerrar aqui, então. Com essa demonstração absurda de poder, que pode ser considerado um crime de guerra, frente à desproporcionalidade, ao número de mortes de civis, a gente tem um saldo, né? Que no primeiro momento é o quê? Entre todas as grandes potências que participavam da guerra, com essa demonstração da bomba atômica, os Estados Unidos se torna uma potência hegemônica inquestionável, que vai durar uns 4 anos até 49, né? Quando além do desenvolvimento da bomba atômica por parte dos soviéticos, tem também o Tratado de Potsdam, que vai redefinir ali as áreas de influência de cada uma dessas duas potências na Europa, e a Revolução Chinesa, que acontece em seguida, né? Então, a gente sai de um contexto aqui que os Estados Unidos se tornou uma potência inquestionável durante um curto período de tempo, até 49, quando surge uma outra potência concorrente. E este período dessas duas potências recebe o nome de um período bipolar. Então, se pensou na Guerra Fria, né, se pensou nesse período do pós-Segunda Guerra, que vai se estender quase até o final dos anos 90, a gente tem que pensar num dogma religioso, espiritual, chamado bipolaridade. Mas isso a gente vê na próxima aula. Beleza, gente? Manda o link para a Stephanie aí, ou pega o dado dela, responde para ela, não tem problema não, tá? Eu só não... Eu peço assim um mínimo de honestidade. Se faltou, não assina, né, bicho? Fala, Guilherme. O que está acontecendo no Afeganistão agora tem alguma coisa a ver com os acontecimentos da Primeira e da Segunda Guerra? Tem a ver com a Guerra Fria, principalmente. A gente vai estudar os conflitos contemporâneos aí, vai passar pela questão do Afeganistão. Professor, Oi. uma dúvida sobre a atividade. Para mim, posso fazer ela agora, ali na atividade mesmo, ela digital, e depois passar para o portfólio para enviar a atividade do portfólio? Pode, você que sabe. Você pode, como você monta o portfólio, né? Não sei se vocês usam esses aplicativos que junta PDF e tal, mas tem, né? Small PDF, tem vários, né? PDF Merge. Vamos supor que você lá fez o PDF dessa atividade, tem as fotos, o PDF do caderno. É só você juntar todos os PDF, organizar aqui, fazer um arquivo único e depois postar o portfólio. Não precisa, assim, tipo, já fez uma vez digital, depois passar limpo pro caderno. Não, pega, vê lá o que... Nossa, nem sei onde vocês estão. Então, sei lá, né? Vamos supor que até essa atividade você tinha 7 folhas do caderno. A hora que você for postar o caderno, você marca lá, ó, aqui, atividade tal. Chega ali, você posta as atividades digital, depois continua o caderno. Né? Não tem problema, eu não me importo, não, tá bom? Mas deixa organizadinho, dá uma sequência assim, que é para garantir que vocês estudem bem. Sim, beleza. Mais alguma dúvida, gente? Eu não vou entrar nesse assunto do Afeganistão nessa aula, porque a gente tem que encerrar a Guerra Fria, né, ou pelo menos essas linhas gerais da Guerra Fria, para eu entrar nesses conflitos que são originários da Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, da existência dessas duas potências, União Soviética e Estados Unidos disputando quem era mais forte, como os dois tinham bomba atômica, né, os dois tinham muito poder militar, não rolava os dois brigar diretamente, que ia dar merda.
É como eles sabiam, né? Eles tinham consciência que não podiam brigar um com o outro, porque se um exagerasse, ia dar muito problema, né? Se alguém resolvesse colocar primeiro a ogiva nuclear, eles iam acabar com o mundo e não ia dar em nada, né? Iam continuar sem fim guerreando, né? Então é uma guerra improvável, União Soviética, ou Rússia e Estados Unidos, por causa desse poder militar muito grande que as duas nações têm. Para eles, tipo, entrar em guerra sem entrar, o que eles fizeram? Qualquer conflito que existisse no mundo, eles tomavam partido. Então, se um vizinho seu brigasse com o outro, provavelmente vinha um representante da KGB num vizinho, um representante americano no outro, para incentivar ali, dava arma para eles disputar. E essas disputas, né, do campo de vista ideológico, eram desdobrados nos outros campos. Então, a gente vai ter durante a Guerra Fria a corrida espacial, a corrida armamentista, e isso vai dar muitos impactos, tanto nas guerras do Golfo, quanto na guerra do Afeganistão, quanto na guerra do Iraque, quanto nas guerras da Coreia, quanto no Vietnã, quanto na crise dos mísseis em Cuba, que são coisas que a gente vai ver especificamente na próxima aula de Guerra Fria. Beleza? Sim. Mais alguma dúvida? Gente, Não. se estiver de boa aí, bom almoço para vocês. Eu peço desculpas aí o tempinho que passa, uns minutinhos que passam, mas a gente tem que minimamente ali dar uma fechadinha ali no tempo. Tá? E aí, próxima aula a gente vê Guerra Fria e conflitos armados contemporâneos. A gente começa a estudar eles. Espero que em 2 ou 3 aulas a gente dê conta. Tá bom? Assim que possível, já baixo o vídeo, renderizo e subo lá para vocês também terem o material. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, senhor. Tenha um bom dia. Tchau, professor.